Oi, professora. Um segundo, eu já puxo você aqui para a tela, para a gente conseguir lhe ouvir. Olá, olá, boa noite. Mas que Ai, prazer revê-la. eu que fiquei muito feliz, muito orgulhosa de vocês terem me convidado. Imagina, não podia ser diferente. Quando nós pensamos na Semana da Mulher e pensamos numa boiatra para homenagear e que acompanhou parte da história da boiatria, principalmente nessa ótica da mulher, né, com todos os percalços e os desabores e os amores e as coisas boas também. A gente pensou imediatamente na senhora. É um prazer muito grande. Tanto tempo que a gente não se via, né, professora? Pois é. Nunca mais um congressinho de boiatria para a gente aglomerar. Nossa, não, vai ter. E eu tenho muita saudade daquele que nós fizemos aqui. Foi uma das coisas que eu fiz na vida e que me deu muito prazer, foi aquele congresso. E foi Muito prazer maravilhoso. mesmo. E foi É, maravilhoso. e até hoje eu lembro você lembra das minhas vaquinhas lá, da Lembro, exposição das minhas vaquinhas? lembro, como não? Lembro sim. E as pessoas querendo comprar as bichinhas, oh meu Deus. Todo mundo achando lindinho, querendo levar embora junto. Ai, ai.
Muito bom. Pois que prazer revê-la. Tá rejuvenescida com a quarentena, com a quarentena eterna, né? O isolamento. Nossa senhora, que Bom. coisa maluca, né? Que a gente não consegue sair disso aqui. Nem Muito, nos meus muito sonhos mais horrível. loucos eu pensei que ia viver a história desse jeito, né? Não, Viver uma pandemia, uma coisa muito louca mesmo, muito realmente. louca. Incompreensível para mim, É. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também mais na frente. Certamente as meninas vão puxar isso aí mais na frente. Pois, professora, eu vou chamar aqui as meninas, é a Sara, a Micaele, duas integrantes do GES, estão aí à frente, vão ficar aí à frente desse bate-papo hoje. Um prazer revê-la, prazer enorme revê-la, e a gente vai falando. No finalzinho eu volto para dar um oi, mas eu estou aqui ligadinha, vou estar com muito prazer e com uma expectativa muito boa. Tá certo. Boa noite, professora. Boa noite. Bom, vamos ver. Quem está aparecendo aqui para mim embaixo é a Jessi. E você é a Sara. A Sara. Ok, Sara e Jessi. Boa noite, meu nome é Sara, sou secretária aqui do grupo. Sim, é Micaela, de baixo. A Micaela não está aparecendo para mim. Não? Não. Quem está aparecendo aqui embaixo, então, é a Micaela, de cabelo comprido e óculos. Isso. Tá joia. Isso. Tá joia. Então, boa noite, pessoal, quem está acompanhando pelo YouTube. Meu nome é Sara, sou secretária do grupo de estudos em Ruminantes em Sergipe do Sertão, que é o GES. E hoje nós estamos com a professora, a doutora Maria Clorinda Soares Fioravanti. Ela que é graduada pela Universidade Federal de Goiás, que é mestre pela UFMG, doutora pela Unesp e tem pós-doc pela Universidade de Córdoba, na Espanha. E também, né, que ela não satisfeita de tudo isso, ela ainda foi a primeira mulher da Associação de Bariatria do Brasil. Se eu não estou enganada, né, se não estou errada. Tá certa, foi a primeira mulher a presidir a Associação Brasileira de Bariatria. Em outras palavras, eu e ela estamos assim bem distantes por enquanto. É realmente um prazer estar aqui, viu, professora? Bom, o prazer é todo meu, fiquei muito feliz com o convite, né? Conheço a Kalina de muito tempo, então me senti muito honrada e principalmente de pensar que, de alguma maneira, uma geração que está vindo atrás de mim pôde pensar no meu nome como alguém que pudesse falar, né, desse lugar, né, do que é a mulher na bariatria, de um pouquinho dessa história. Então, eu tenho certeza que vai ser aqui um momento que a gente vai se divertir muito. Eu tenho algumas histórias bem interessantes para contar para vocês, para compartilhar. Ótimo, já estamos ansiosos, então. Então, como a senhora sabe, hoje é mais um bate-papo, uma coisa mais descontraída. E gostaria de começar, Micaele, com as perguntas. Eu gostaria de se apresentar também. Posso sim. Meu nome é Micaele, sou aluna da Universidade Federal do Sergipe, campus do Sertão, e faço parte do grupo de estudos GES, da coordenadora professora Kalina. E vou começar fazendo as perguntas para a senhora. Ok. Pode, claro. Pronto. Professora, para mim está cortando um pouquinho. Pronto. Professora, quando optou por ser veterinária, a senhora recebeu o apoio da família ou eles esperavam que a senhora seguisse outra carreira? Bom, minha história na veterinária já começou um pouquinho diferente. Desde que eu era criança, eu falava para todo mundo que eu ia ser física, eu ia estudar física nuclear e eu ia para a Rússia. Você não me pergunte de onde eu tirei isso. Então, o tempo todo eu falava isso, que eu ia ser física. Fiz o primeiro vestibular e passei para física. Então, eu entrei na faculdade muito cedo, eu tinha acabado de fazer 15 anos, então eu era 2 anos a menos que todo mundo, e entrei realmente para o curso de física. E eu achava que a física ia explicar o mundo para mim.
e que eu não ia nunca mais na minha vida precisar decorar uma fórmula. Quando eu entrei, eu peguei um currículo um pouquinho diferente, eu fui me decepcionando com o curso. Quando eu cheguei no final do primeiro semestre, eu tinha certeza que eu queria fazer outra coisa. E aí eu fiquei com muita dúvida, porque a minha formação, eu venho de uma família que eu fui criada numa cidade muito pequena e meu pai tinha fazenda. Então, vamos dizer assim, a influência do meio rural era muito forte. Então, eu falei, bom, então já que é assim, eu vou fazer ou agronomia ou veterinária. E fiquei muito tempo pensando, né, qual dos dois cursos que eu ia fazer. E no final, a opção foi por veterinária. Falei, não, vai ser veterinária. Então, eu acho que na minha família, eles viram até com alívio, porque quando eu larguei a física e fui para a veterinária, acabou sendo uma coisa que eles aceitaram muito bem, mas meus pais aceitariam qualquer opção de curso que eu fizesse, e isso é uma coisa que eu agradeço muito. Se eu falasse que eu ia querer fazer um curso para ser astronauta, eu teria tido esse apoio, independente de ser mulher. Então, assim, realmente, nesse ponto, todas as palavras foram de incentivo, e quando eu saio da física e vou para a veterinária, eu acho que teve até um pouco de alívio. E eu brinco, né, que eu estaria no mesmo lugar. Hoje eu estaria dando aula, estaria fazendo pesquisa e provavelmente estaria dentro de uma universidade. Então, a gente vê que, às vezes, independente da escolha que você faz, a sua trajetória já está definida, né? Então, seria esse o meu destino. Nossa, impressionante mesmo. Sair da física para a veterinária. É uma coisa muito que eu faria da vida. Aí eu ainda passei 1 ano e meio fazendo os 2 cursos. Aí que eu larguei física Eita! e me formei em veterinária. Eu ainda tentei levar as 2 coisas, aí no Nossa, final, não, eu optei por ficar só na veterinária mesmo. muito forte a senhora, viu? Muito, muito, muito forte. Bom, hoje se percebe que há uma presença massiva, né, nas ciências agrárias de mulheres. Mas todos nós sabemos que nem sempre foi assim. Assim, na época que a senhora fez a graduação, comparado com a época de hoje, a senhora acha que teve realmente um avanço, um aumento mais de mulheres nas ciências agrárias? Olha, eu fiz essa conta essa semana. Eu fui aqui na relação de formandos, aqui na EVZ, 70, 80, 90, 2000 e 2010. 1970, 100% homens. Eita, 1970. 1980, 90% homens. Quando eu entrei, nós nos formamos em 6 mulheres em uma turma que tinham 45 homens. Aí, quando chega em 1980, nós já temos 38% de mulheres. Quando chega no ano 2000, meio a meio. Quando chega em 2010, as mulheres já eram 50 e tantos por cento. E hoje, aqui dentro da escola de veterinária, no curso de medicina veterinária, nós somos 70%. Na zootecnia, que foi criada aqui no Reúne, que é um pouquinho mais nova, as mulheres já representam 59%. Então, respondendo sua pergunta, o perfil mudou completamente. Eu te digo hoje, a é bem claro veterinária mesmo. é um curso essencialmente muito mais feminino. Agora, essa questão da presença feminina na veterinária, ela é muito forte na clínica, na cirurgia de pequenos, na parte de alimentos. Isso não se reflete quando a gente vai trabalhar com a veterinária de campo, quando a gente fala da buiatria. Aí nós ainda temos um universo que ainda é mais masculino que feminino. Com certeza. Tanto que é muito machista essa parte da buiatria, né? Porque tem essa ideia de que é um trabalho muito pesado para mulheres, ou então que as mulheres chegam no curral para embelezar ele, que a mulher não consegue fazer sozinha, né? Que precisa da ajuda de um homem. Os homens realmente, tipo, eles distratam a capacidade da mulher de fazer uma coisa simples, simples assim, né? De que é lançar um boi. Com Sempre fica, ai, que certeza. ajuda, doutora, não sei o que, aquelas piadinhas básicas, né?
Logo que eu me formei, eu trabalhei um ano no campo. Não era uma cooperativa, era uma loja de produtos veterinários, então a gente trabalhava, era eu e um colega, eu ficava 3 dias por semana e ele 3 dias por semana. A gente invertia para dar apoio. Então era basicamente para ir para o campo. Como que eu resolvia isso? Tanto eu quanto esse colega. Esse colega, ele era muito pequeno mesmo de altura, ele devia ter talvez um metro e 50 e poucos. Então não fazia sentido nem eu nem ele irmos para o campo sozinho. Então, a própria loja tinha um rapaz que nos acompanhava e que ele nos ajudava. Então, quando eu chegava, já não tinha essa gracinha, porque a gente já tinha o nosso auxiliar que ia junto com a gente. Só que, claro que laçar, a gente dividia, ou eu laçava ou ele laçava. Na hora de fazer contenção, fazíamos os dois. Mas isso não eximia as brincadeiras. Eu lembro que os primeiros, né, era sempre a pergunta assim, nossa, você é tão novinha, porque eu tinha 21 anos, né, eu tinha acabado de me formar. A gente tem que te ajudar a arranjar um marido. Então, a conversa nunca era a questão de você estar lá fazendo um atendimento. Era assim, nossa, você é tão bonitinha, nós precisamos te ajudar a arranjar um marido, né? E até hoje ninguém deu conta de arranjar marido para mim, viu, gente? Até hoje não deram conta. Micaele? Mas é isso mesmo. Não sei se a Micaele caiu da conexão. Eu acho que ela caiu, não estou enxergando a Micaele, não. Não é porque o Júlio, ele que tá arrumando assim pra gente a live, ele fica tirando e colocando pra não ficar muito bagunçado. Ah, tá joia. A nossa visão. Ela teve um probleminha de conexão, ela precisou se ausentar, mas o bate-papo pode continuar. Então eu vou seguindo com as perguntas. Pronto. E professora, durante os seus estágios e as pós-graduações, a senhora alguma vez já sentiu tolhida ou então discriminada de alguma maneira, simplesmente por ser mulher? Bom, as pessoas tentaram, mas essa era uma perspectiva que para mim ela não existia. Então, mesmo que houvesse uma barreira, era simplesmente ignorada e seguir à frente. Agora, assim, dizer para você se eu já fui discriminada, não. Se eu já fui assediada, sim. Várias vezes. Algumas vezes de uma maneira até carinhosa como essa, né, de um senhor mais velho brincar que ia me ajudar a arranjar um marido, que era um tipo de assédio que não me ofendia, ao contrário. Querendo ou não, também desvaloriza um pouco, né? Mas isso não me ofendia. Assim, a gente consegue entender que é uma outra cultura, que é uma outra cabeça, mas já teve momentos de assédios grosseiros. E de você necessitar, né, de ser muito dura. Como eu nunca fui muito macia e eu nunca tive muito problema em responder, quer seja desde a época que eu era estudante e depois como profissional, então essa barreira ela era delimitada de uma maneira muito clara. Né? Então, as pessoas até brincavam, falavam que às vezes eu parecia a Mônica, que eu tinha uma sacola azul, que eu carregava meus livros de anatomia. Então, e aquilo ali era pesado. De vez em quando na cabeça daquilo. Não era na cabeça, não, era nas costas. Eu acho que eu descolei umas 2 ou 3 pleuras, né? Então, assim, muitas vezes esse caminho, ele foi traçado um pouco, muito mais na força do que propriamente na meiguice. Então, eu acho que, é claro que isso é muito da personalidade de cada um. Tem pessoas que têm muita dificuldade de impor limites. E eu acho que nós, mulheres, mais do que os homens, precisamos aprender a demarcar esses limites e deixar claro para as pessoas, olha, até aqui você vem, daqui para frente você não vem. Então, o assédio aconteceu? Aconteceu. A discriminação aconteceu? Aconteceu. O que eu fiz? Eu ignorei e segui fazendo. Agora, para você se impor, você tem que fazer bem feito. E aí, talvez tenha uma cobrança maior da gente. Então, você precisar se desdobrar mais, você se precisar trabalhar mais, você precisar se esforçar mais para chegar no mesmo espaço
aonde um homem talvez tivesse chegado com um pouquinho menos de dificuldade. Com certeza. Bom, professora, uma médica soviética, eu vou ler rapidinho o nome dela porque é um pouco difícil, é Vera Pavlovna. Ela escreveu que a nossa política acerca da proteção da maternidade e da infância é baseada na imagem da mulher no processo produtivo, a qual nós temos sempre em mente. Em um mundo que buscou, ao longo de grande espaço da história, apresentar a mulher como uma figura primordialmente destinada à reprodução. Então, refletindo acerca dessa afirmação e relacionado com os dias de hoje, na sua concepção, a médica veterinária, em especial aquelas que lidam com grandes animais, ainda encontra mais dificuldades do que um médico veterinário homem? E em questão de reprodução, a senhora sentiu realmente dificuldade em... Eu não sei se a senhora tem filhos, mas de criar filhos, então impor que não queria ter filhos? Bom, então vamos lá por partes, né? Eu acho que sim, na nossa sociedade, muitas vezes a mulher foi vista nesse aspecto reprodutivo. Quer dizer, ela só exerceria plenamente seu papel como mulher se ela tivesse filhos, se ela se casasse e tivesse filhos. Como é cobrado da mulher? Né? Primeiro, ela tem que ter um marido e depois que ela casa, ela tem filhos. Então, você tem aqui dois tipos de discriminação, né? Se você não casa, você já infringe a regra maior. Como você não está casando? E aí você tem também na sociedade uma percepção. A mulher que não casa porque ninguém quis casar com ela, ou seja, aquela que não teve competência nem para arranjar um marido, e a mulher que não quis casar, mesmo sabendo que tiveram pessoas que conseguiram, que queriam casar com ela. Quando eu entrei para dar aula aqui na escola, a gente tinha muito poucas professoras. E também eu entrei muito jovem, eu tinha 27 anos. E eu tinha um namorado firme na época, que era uma pessoa que tinha uma posição econômica importante, era uma pessoa que tinha, a família tinha tradição. E quando eu não quis me casar, que foi uma opção minha, isso gerou muita conversa aqui dentro da escola. Os professores, os colegas não entendiam. Como que ela não quer casar? Como que ela não quer casar com aquela pessoa? A pessoa tem uma boa posição financeira. Então, assim, e aí levantaram-se várias teorias, que eu era apaixonada por uma pessoa que era casada e que a pessoa não tinha não me queria, ou então não, que o meu negócio não era homem, porque como que eu estava dispensando um casamento, né? Eu não tenho problema nenhum com as opções de cada um, eu acho que cada um tem que ser livre para gostar do que ele quiser. Agora, a opção de não casar foi minha, né? E aí a opção de não ter filhos, ela acabou acontecendo até por falta de tempo. Aí às vezes com marido ou sem marido, quando você acorda e vai pensar, nossa, será que eu queria ter filho? Você já está lá com seus 40 anos, aí nesse ponto, né, a natureza, ela é muito ruim com a mulher, né, às vezes quando você decide, a biologia já não está mais ao seu favor, né. Agora, se você me perguntar hoje, o fato de eu ter feito essa escolha facilitou? Eu diria que nem facilitou nem dificultou, porque eu posso não ter marido e não ter filhos, mas eu tenho família e eu tenho muitas responsabilidades, né, com sobrinhos, com meu pai, com minha mãe, mas como eu disse, eu tenho uma coisa de bom, que foi a vida inteira o apoio da minha família para todos os caminhos que eu ia trilhar, inclusive esse caminho de dizer, vá lá, faça o concurso, vá lá, vai fazer o seu mestrado, vai fazer seu doutorado, vá para fora fazer o seu pós-doutorado, né? O mundo é seu, depende só de você fazer essa conquista. Agora, eu tenho certeza que para as mulheres que têm filhos, é claro que tem um momento da vida profissional que isso é mais difícil. E isso eu vi muito com as minhas orientadas, que, por exemplo, durante um doutorado, elas estão tendo filho, que às vezes tem que fazer uma pesquisa, que vai ter que se deslocar para o campo. Como é que você vai fazer? Elas conseguem. Se tiver a retaguarda, se tiver um marido, né, que cuide dos filhos, isso acontece. Eu fui para o Calunga com uma orientanda minha, que os filhos pequenos, durante lá 20 dias que a gente ficava lá dentro trabalhando, os filhos pequenos estavam sendo cuidados pelo pai. Então,
dificulta, dificulta, mas não é impeditivo. O quanto você quer, né, o quanto a sua profissão é importante e de que maneira você constrói esse aparato familiar para te apoiar, faz toda a diferença. Claro, sabe as palavras. E com o panorama de cargas horárias excessivas de trabalho, o baixo reconhecimento profissional, a baixa remuneração e alguns outros fatores inerentes ao serviço veterinário, como eutanásia, abates, nós hoje enfrentamos um inimigo silencioso, né, que é o esgotamento emocional, que no caso é a síndrome de Burnout, que é uma síndrome referente à exaustão extrema relacionada ao trabalho, e tem dados entristecedores. Dentre eles, podemos citar o fato de que o Brasil ele é o segundo país com mais pessoas com síndrome de burnout. E um estudo feito na Inglaterra mostrou que na medicina veterinária, a ideação suicida ocorre 4 vezes mais que na população geral. A senhora já atravessou fase de esgotamento emocional relacionado ao trabalho? Olha, fases em que você se sente muito cansado e desanimado, todos nós passamos. Mas eu confesso para vocês que nunca como na pandemia agora. Então, eu acho que tem sido o maior desafio para a saúde mental de todos nós, esse momento que a gente está vivendo. E eu sempre digo que a saúde física e a saúde mental da gente também, ela precisa ser construída. Então, a gente precisa entender que, se a carga está pesada, o primeiro grande desafio é aprender a falar não. E é mais difícil para a mulher falar não do que para o homem. Então, a gente se sente, às vezes, culpada de falar o não, porque a gente acha que tem que dar conta de tudo. Então, a primeira coisa que todos nós precisamos trabalhar é isso. É não ter vergonha de dizer, olha, até aqui eu dou conta de ir. Mais que isso eu não dou conta. Então, eu acho que um dos grandes problemas é esse limite. Segundo, precocemente, a gente é veterinária, a gente vive falando de diagnóstico precoce, né? Então a gente tem que ser capaz de olhar para dentro de nós mesmos, e quando a gente perceber que a gente está fraquejando, a gente tem que procurar ajuda. E essa ajuda, ela tem que vir sob a forma de acompanhamento médico, de acompanhamento psicológico e, se necessário, inclusive de medicação. Então, assim, eu penso que faz parte da nossa cultura também dizer, não, isso é frescura, não, eu não estou sentindo isso, eu não posso sentir isso. Talvez essa incompreensão de que é uma doença e que ela necessita ser tratada pode fazer com que esses índices cheguem a ser tão altos. E por que aqui no Brasil? Porque existe um preconceito muito grande contra os transtornos mentais. Depressão é uma coisa muito recente, síndrome do pânico é uma coisa muito recente, síndrome de burnout é uma coisa muito recente. Agora, é muito preocupante. Este ano eu vivi, num espaço de 6 meses, 2 colegas da mesma turma, formados há 15 anos atrás, que se suicidaram, com um espaço de 3 meses. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Então, e eu não acho que isso vai melhorar, porque as relações e o mundo não vai ficar melhor. Então, mais uma vez, eu acho que a gente precisa também entender quais são os nossos limites, aprender a falar não. Agora, a sobrecarga do trabalho para a mulher, esse eu acho que vai precisar de um pouco mais de tempo, de uma mudança mais profunda na sociedade, porque não adianta ainda, o ato de cuidar ainda é muito próprio da mulher. Então, você imagina uma mulher, uma buiatra, ela vai trabalhar no campo, vai chegar à noite cansada. Vou te dar um exemplo simples. A gente ia lá para os Calungas trabalhar. Quando chegava à noite, muitas vezes era natural, porque eu era que tinha quem mais experiência na cozinha era eu. Então, além de trabalhar o dia inteiro no curral, de fazer a parte lá no nosso mini laboratório, naquelas condições mais difíceis, eu ia fazer a janta, porque se eu não fizesse comida, não tinha, às vezes, quem estava as mais jovens, ou os mais jovens que estavam ali, não conseguiam cozinhar naquela condição difícil, que às vezes era um fogão de lenha, às vezes era um fogareiro, porque a gente estava literalmente acampado, mas fazia parte do pacote. Então, vamos lá,
era o momento, então, de também fazer a comida. Quantas vezes a gente foi dormir meia-noite, 1h da manhã, para no outro dia levantar 6 horas da manhã e começar a trabalhar novamente. Então, você imagina a mulher que volta para casa cansada, trabalhando o dia inteiro no curral, ela vai tomar banho, né? e vai ter que ir lá fazer a janta. Porque, às vezes, o marido, que está muito menos cansado, não consegue ter a cultura de espontaneamente ir ajudá-la. Infelizmente, realmente é assim. E também é um caso de política pública, né? Infelizmente, no Brasil, o acesso a psicólogos e psiquiatras e terapeutas em geral é difícil, né? Só faz mesmo quem tem dinheiro. A UFES é bom porque ela tem a sessão de terapia dela. Agora, na pandemia, está sendo pelo WhatsApp, a gente manda mensagem para marcar um dia e a gente tem um horário com a psicóloga ou psicólogo. Então, eu acredito, eu não fui ainda, mas acredito que está ajudando muito. Chegou aqui uma mensagem do chat do YouTube, que já acompanhou de perto alguém com esgotamento? A Paulo, mensagem de Paulo Santana. Paulo, isso está sendo frequente para a gente aqui com os nossos estudantes e com os nossos colegas docentes, quer sejam homens ou mulheres. Isso tem acontecido na graduação, na residência, na pós-graduação e com os colegas, quer sejam docentes ou técnicos administrativos. Sim, é muito frequente. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês, as pessoas que têm a sorte de, por uma questão genética, conseguir lidar melhor com isso e ainda ajudar, elas ainda têm essa sobrecarga a mais de ter que cuidar também do próximo aqui no trabalho. Mas é isso, se a gente não puder ajudar quem está do lado, não faz muito sentido, né? Então, dentro do possível, a gente tem que fazer. A nossa universidade aqui também tem um acompanhamento, né? Um programa que chama Saudavelmente, que tem nos ajudado muito. Então, quando a gente detecta que com um estudante ou algum colega, a gente tem essa possibilidade de encaminhar para o Saudavelmente, ter ajuda, e a gente tem buscado trazer pessoas também para nos prepararem, a nós docentes, como lidar com isso, com os estudantes, porque muitas vezes você não sabe, a gente deve ou não deve procurar a família? Sim, é o que a gente mesmo. tem que fazer? Qual é a melhor maneira de fazer isso, né? Então, não é fácil, não é fácil. Eu não sei se Micaele já voltou com a internet, mas eu vou seguindo com a senhora sozinha por enquanto, tá? Tá joia. Atualmente, há um crescente e pertinente, né, preocupação em relação aos impactos ambientais que a agropecuária tem sobre o meio ambiente e sobre a saúde única de maneira geral. Como médica veterinária que atuou e atua no campo e entende bem os mitos e verdades acerca dessa temática, como a senhora vê a atuação do Buiatria na minimização desses impactos? E até sobre a conscientização do que acontece de fato no campo. Olha, a buiatria é fundamental nisso. Quer dizer, nós temos duas obrigações. Nós temos que produzir alimentos e nós temos que manter o nosso ecossistema saudável. Mais do que nunca, a pandemia escancarou isso. Nós estamos vivendo essa pandemia porque o homem não está respeitando o meio ambiente. Sim. Então, se você parar e pensar, hoje, o que o Brasil tem de áreas que já foram desmatadas e que, se adequadamente recuperadas, a gente não precisaria colocar abaixo nenhum hectare de cerrado, nenhum hectare de mata amazônica, nenhum hectare de mata atlântica mais. O grande problema é a ignorância, e a ignorância em todos os sentidos. E eu acho que agora o agronegócio pesado começa a entender que ele não tem como sobreviver sem trabalhar junto à questão de sustentabilidade e sem paixão. A gente tem que deixar de lado a ideologia e a paixão e abraçar a ciência. Olha, o que o Brasil conseguiu nesses últimos anos, aumentar a produção de leite, carne, de grãos, sem antes do que a gente está vivendo agora nesses últimos 3 anos, mas no caminho que a gente vinha seguindo, sem desmatar, é um exemplo de como a tecnologia modifica isso. Então, se você perguntar, a nossa obrigação é muito maior. Então, nós, buiatras, precisamos mostrar isso. Por exemplo, eu trabalho com as raças locais. Eu tenho convicção
que é possível em RPPNs, é possível em áreas de reserva, você criar um bovino de raça local super extensivamente, sem degradar essas áreas e ainda evitando incêndios. É possível, num plano de manejo de uma RPPN, você colocar ali dentro o bovino curraleiro pé duro, se a gente estiver falando de cerrado, ou de sertão, ou lá da Caatinga. É possível pensar no Pantanal com o pantaneiro. Então, isso é possível, e nós temos esse papel de falar o que é a verdade, de desmontar essas idiosincrasias. Então, eu respeito as pessoas que não comem carne, mas elas também não têm elas não têm o direito de impor um modo de vida para o resto do mundo. E nós precisamos de proteína de origem animal, quer seja do bovino, quer seja do frango, quer seja do suíno. E a gente tem que produzir com qualidade para o animal e para o ambiente, e pensar nisso, na nossa responsabilidade maior, que é colocar comida no prato das pessoas. É aquela história, né? Respeito leva a respeito. Exatamente. Eu te respeito por você não comer carne e me respeite por comer carne. Então, exatamente. Que é necessário. Com certeza. E como a senhora pesquisa sobre a conservação de recursos genéticos animais, deve ter um parâmetro do que se espera futuramente para a medicina veterinária. Poderia contar um pouco para a gente? Olha, para chegar na conservação, eu descobri que eu era buiatra antes de saber o que era buiatria, né, porque eu sempre quis trabalhar com grandes animais. Então, meu mestrado foi com bovino, meu doutorado foi com fotossensibilização, trabalhei basicamente com Nelore. Até então, eu não tinha nem conhecimento do que eram as raças locais. Eu acho que isso é um erro muito grande dos nossos cursos de medicina veterinária e de zootecnia no Brasil. A gente ensina muito pouco quais são as nossas raças, qual é o nosso real patrimônio genético. Então, quando eu estava fazendo doutorado, surgiu a oportunidade de começar a fazer um projeto e a trabalhar com um bovino curraleiro pé duro, que na época a gente chamava aqui em Goiás de curraleiro, e no Nordeste ele era chamado de pé duro, e tinha até uma briga, uma rixa entre esses dois nomes. Então eu comecei a me interessar por essa raça, assim, eu fiz o projeto porque eu achei que era uma maneira de conseguir um laboratório de patologia clínica. Olha que caminho mais maluco. E aí você se apaixona e começa a trabalhar com isso. Então, quando eu fui fazer o doutorado, aí já foi a minha opção ir para a Universidade de Córdoba, lá na Espanha, com um grupo que trabalhava com conservação de recursos genéticos e principalmente objetivando segurança alimentar. Então, conservação dessas raças, né, com o objetivo, princípio de segurança alimentar. E aí foi um mundo novo que descortinou. E eu vi o que a Europa fez com as raças, como eles valorizam, e, na verdade, a conservação dos recursos genéticos na Europa é uma maneira de fixar o homem no campo. Olha que negócio bacana. Você tem um produto de qualidade, ele tem ali vários selos, e, ao mesmo tempo, você garante a fixação das pessoas no campo. E eu pude acompanhar vários trabalhos, né, de raças que literalmente foram resgatadas da possibilidade de extinção. E aí você se apaixona, você se encanta. Então eu continuo sendo clínica de formação, mas que também hoje trabalhando muito mais com a perspectiva de ver qual é a resistência genética à intoxicação, qual é a resistência genética dessas raças a doenças, e cada vez mais eu digo para vocês, é um patrimônio genético fundamental para a manutenção no país. Esse recurso genético, lá na frente, ele vai ser fundamental para a manutenção e para a sobrevivência da pecuária. É a partir dessas raças locais que a gente pode fazer inovação no melhoramento genético. Então, assim, e é muito apaixonante, porque ao mesmo tempo você trabalha com populações locais, você trabalha com quilombolas, você trabalha com populações de feixo, como tem na Bahia, que é a população de fundo de pasto e feixo, que eles criam também a vaca, o bovino curraleiro lá. Então, aí você mistura a ciência
com você poder estar trabalhando com uma população local e ajudando, inclusive, na conservação de valores tradicionais daquelas populações. Uhum. Rogéria, histórias de campo que me marcaram. Olha, eu acho que talvez a história mais importante para mim, e que eu brinco que foi um presente, foi eu ter começado a trabalhar com a comunidade quilombola Calunga. Eu comecei a trabalhar com o curraleiro, a gente conseguiu um recurso, fui fazer o levantamento do efetivo do rebanho nacional, e aí um dia eu recebo um telefonema de uma pessoa que me ajudou muito com o primeiro recurso que eu consegui para trabalhar com curraleiro. Ele estava trabalhando no Ministério da Integração Nacional, e eles foram lá nos quilombolas, lá nos calungas, e propuseram fazer uma fábrica de biodiesel. Aí os calungas olharam para eles e falaram assim, quando eu falo eles, era o MCTIC, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o CNPq. Vocês estão loucos? Nós não temos estrada, nós não temos luz, nós não temos nada aqui, vocês querem uma fábrica de biodiesel? A gente tira uns olhinhos aqui de planta para curar um umbigo de menino e um umbigo de bezerro. Agora, biodiesel, vocês querem dar alguma coisa para a gente? Dá bovino curraleiro? Vamos, ajuda a trazer de novo essa raça para cá que a gente tinha e que agora não tem mais. Na hora, o doutor Atos Magno me ligou, que ele era o secretário do Centro-Oeste, e perguntou, professora, a senhora faz um projeto aqui para reintroduzir curraleiro aqui nos Calungas? Falei, com o maior prazer, só que eu tenho que ir aí conhecer. Eu não posso fazer um projeto na perspectiva do que eu acho. Eu tenho que fazer esse projeto na perspectiva do que a comunidade quer. Mas faço com o maior prazer. Fui lá, fiz o projeto. Na época, pedi 1 milhão. Eles me deram 90 mil. Sim, quase igual. Mas com isso, a gente conseguiu reintroduzir no primeiro momento 75 animais, depois eu consegui uma doação e nós reintroduzimos depois mais 85 animais. Então foi assim, um presente poder desenvolver este projeto, poder conviver e aprender com essa comunidade. Depois disso, isso gerou um outro projeto que eu falo que acho que nós somos os únicos malucos que conseguimos fazer isso, né? A gente avaliou 5.000 bovinos dos calungas, nenhum desses animais contido em brete, todos eles no laço. Nós fizemos tuberculinização e fizemos avaliação de brucelose, leptospirose, tuberculose, IBR, BVD, leucose. Fizemos um trabalho muito bacana, sanitário, a condição foi excelente, eram muito poucos animais doentes. Então, assim, foi muito trabalhoso, foi muito cansativo para a equipe inteira, mas ao final de tudo foi uma lição de vida para todo mundo. Então eu diria para vocês que na minha trajetória como buiatra, você poder desenvolver um projeto desse, reintroduzir uma raça bovina em uma comunidade quilombola e poder acompanhar isso, infelizmente o projeto parou por falta de recursos. A gente continuou com outros projetos, mas não necessariamente com levando mais animais. Hoje, o INSA, aí no Nordeste, está fazendo uma coisa parecida. Aí, o Instituto do Semiárido, eles têm criado o curraleiro pé duro e reintroduzindo para a agricultura familiar. E eu fico muito feliz de ver isso está acontecendo aí no Nordeste. Aproveitando a pergunta, nós sempre temos espelhos ou então pessoas que admiramos e queremos nos inspirar, né? E a senhora tem alguma inspiração que levou ao longo da sua jornada ou então que tem atualmente? Algum profissional, algum colega? Olha, eu diria para você que a minha maior inspiração no sentido de ser mulher e vencer foi a minha mãe, né? Eu também tive uma outra felicidade na minha vida de nascer de uma casa onde meu pai e minha mãe tinham um curso superior, o que para minha geração era extremamente raro. A minha mãe se formou em 1956 na Federal Fluminense.
E ela sempre foi a principal incentivadora de me dizer que não existiam barreiras, apesar dela. Ela e meu pai são farmacêuticos, biomédicos. Os dois trabalharam a vida inteira no SUS, na saúde, né, até se aposentar. Agora, nós criamos, né, aqui na UFG, durante o meu mestrado e durante o doutorado, uma rede de mulheres muito fortes, buiatras, que fomos caminhando juntas. Então, nessa trajetória na buiatria, a professora Alice, lá da USP, é um nome, a Carla, lá da Clínica de Bovinos, de Garanhuns, é um nome muito forte, a Consuelo, lá da Bahia, sempre foi um nome muito presente na buiatria, a Paula, que hoje está lá na Bahia também, apesar de ser mais jovem também, uma pessoa muito lutadora, sempre trabalhando muito pela buiatria. Então, se você me perguntar, eu acho que o que a gente conseguiu no momento que nós entramos na buiatria foi um conjunto de mulheres muito decididas e muito fortes, cada uma delas em um local diferente, que juntas nós conseguimos crescer dentro da buiatria. Pois eu tenho muitas mulheres que me inspiram, mas eu tenho certeza que a senhora é uma delas também. Porque, sensacional. Em outras palavras, é a patroa. Ótimo. Danilo, você fez uma pergunta aí? Não. Eu nunca fui confundida nem subestimada. Eu acho que você percebeu, eu tenho um tom de voz que é um pouco alto, às vezes as pessoas acham que eu tô brava, né, porque eu também tenho o sangue italiano, né, tenho um fioravante, aquela coisa de falar muito com as mãos, de chegar falando, então, assim, eu nunca me vi numa situação de ter sido confundida. E se eu tivesse sido confundida, eu te garanto que eu tiraria de letra isso, sem também me ofender. Eu procuro, assim, impor os limites, mas não deixar que o fato de alguém confundir ou de alguém diminuir, que isso me afete, né? Mas eu estou me sentindo menos porque ele me olhou diferente ou porque não me deu a palavra, e se não me deu a palavra, eu vou ficar com a minha mão levantada até dar cãibra. Então, uma coisa que talvez, não só por ser mulher, mas também por ter que fazer uma carreira no serviço público me ensinou, é que a persistência quebra isso. Então, se você não consegue no primeiro momento, talvez a palavra mais importante para que a gente possa conseguir fazer isso é resiliência e persistência. E não levar aquilo como se fosse uma perseguição, estão fazendo isso comigo. Não, olha, não faça novamente, não é isso, estou aqui para fazer esse papel e vou desempenhar esse papel. Agora, se eu estou aqui para fazer esse papel e eu não sirvo para desempenhá-lo porque eu sou mulher, você está me pagando, ótimo, vou embora. Para você que não me quer porque eu sou mulher, tem 10 ali que vão me querer porque eu sou mulher. Então, eu acho que é muito isso. Se você consegue... eu sei que isso não é fácil para todo mundo. Eu sei que muitas pessoas são tímidas, tem pessoas que não conseguem, que têm dificuldade de falar em público. Como eu sempre comecei a dar aula muito cedo, dei aula em cursinho, falar é um prazer. Como eu sou uma professora, quando eu chego no campo, eu consigo rapidamente mudar aquela chavinha na minha cabeça e começar já a ter uma linguagem que aquelas pessoas vão entender o que eu estou falando, sem usar palavras difíceis. Isso é muito importante mesmo. Eu lembro que a gente deu muito curso para treinar vaqueiros, para treinar auxiliares, numa época que não existe, não estou falando desses cursos técnicos, estou falando, por exemplo, ir para um tatersal de leilão e ter lá 40, 50 auxiliares para que você pudesse explicar como tratar um umbigo de bezerro, qual a melhor maneira de fazer uma desmama, de fazer um manejo. Então, assim, eu acho que se você tem a tranquilidade do seu lugar, do seu papel, você consegue se colocar, sim. Mas, assim, não estou minimizando as pessoas que têm mais dificuldade nisso. Eu agradeço todos os dias de não ser tímida e de não ter na comunicação uma barreira, ao contrário. Né? Então, por exemplo, estar aqui conversando com vocês me dá prazer.
Eu não me sinto exposta, eu me sinto feliz de poder, de alguma maneira, compartilhar experiências, né? Então, talvez por isso, eu não tenha sentido esse tipo de dificuldade. Em 2010, a senhora terminou seu pós-doutorado na Espanha. Quando compara ao Brasil, acha que lá a situação de inserção das mulheres na pediatria é de alguma maneira diferente daqui do Brasil? Olha, eu diria que essa inserção de mulheres na pediatria é pequena no mundo inteiro. No mundo inteiro. Assim como hoje é um problema a gente estimular que jovens veterinários, que jovens zootecnistas se interessem pela pediatria. A gente tem cada vez mais um número menor de pessoas querendo fazer esse serviço duro, que é o serviço de campo, porque é cansativo. A gente se suja, a gente trabalha muito, a gente faz força. Alguém que já vivenciou a experiência do que é você ter que operar num dia 5, 6, 7 rufiões, você sabe o que é você chegar no final do dia literalmente esbudegada. Então, isso é pesado para o homem e para a mulher. Mas, assim, vamos fazer um exercício simples. Vamos olhar, hoje, quem compõe as associações de pediatrias mundiais no mundo. Em qualquer lugar que vocês olharem, na Europa, na Ásia, na África, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, é majoritariamente homem. Então, eu acho que o problema não é que não tem mulheres médicas veterinárias, é que essas mulheres precisam ocupar espaço de poder. E ocupar um espaço de poder, ele é mais custoso no sentido da briga. Você tem que querer mais isso. E aí eu acho que tem uma diferença de gênero. O homem gosta mais do espaço de poder do que a mulher. Ele precisa mais exercer esse espaço de poder. Ele gosta de se mostrar presente, né? A mulher consegue trabalhar bem sem essa necessidade de ocupar esse espaço de poder. Mas nós não podemos abrir mão disso. É uma coisa que nós precisamos parar e pensar. Vai dar mais trabalho? É uma coisa a mais para mim fazer? Mas eu preciso me colocar e ocupar esses espaços. Se vocês olharem, eu falo brincando, mas não é brincadeira, eu fui até hoje a única mulher que foi presidente da Associação Brasileira de Pediatria. Eu fui a primeira e a única mulher presidente da Associação Latino-Americana de Pediatria. A Associação Mundial de Pediatria nunca teve uma mulher na presidência. Então, não é fácil você galgar esses espaços, né? Quer seja dentro da pediatria ou em qualquer outro espaço de poder. E nós não poderíamos deixar de tocar no assunto do momento, né? Que é a atual situação que o mundo vive com a pandemia do novo coronavírus. E essa crise aprofundou problemas estruturais existentes, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, cujas economias elas foram profundamente afetadas, né? E nesse contexto de crise global, as mulheres têm sido especialmente afetadas por diversos motivos. Em primeiro lugar, as mulheres ocupam os principais setores afetados pela pandemia, como hotelaria, alimentação, serviços domésticos, e elas também possuem uma taxa de atuação no mercado informal relativamente superior aos homens, né? Que é o segundo motivo que diz respeito à paralisação de aulas presenciais, que, por sua vez, né, provocou um grande aumento na demanda de trabalho, voltado ao cuidado em casa com os filhos, e as mulheres conseguiram manter seus empregos e estão enfrentando grandes dificuldades em conciliar duas ou triplas jornadas de trabalho, né? E no Brasil, isso tudo resultou na maior taxa de participação da mulher no mercado de trabalho em 30 anos. Como a senhora enxerga esse quadro? Como vê o futuro em médio prazo para mulheres nesse contexto? No caso, o contexto de usar 3 ou então 2 jornadas de trabalho por dia. Na verdade, eu digo que a jornada agora ficou quádrupla, né? Ela já era dupla, se você tem um trabalho fora e você tem família. Se você é professor ou pesquisador,
inevitavelmente sua jornada já era tripla, porque eu não conheço nenhum pesquisador e nenhum professor que não leve trabalho para casa. Nenhum. Não, impossível, impossível. Impossível. Então, com a pandemia, essa jornada ficou quádrupla. Então, o que eu posso te dizer? Qual é a percepção? Primeiro, a mulher foi duplamente castigada, por quê? Porque quando os dois trabalhavam e um teve que abrir mão do emprego, você pode ter certeza que na maioria dos lares quem abriu mão do emprego foi a mulher e não foi o homem. Uhum. Inclusive, quando você pergunta, se você tiver, a mulher está muito mais disposta a abrir mão do emprego dela pensando nos filhos do que o homem. Aí você tem o outro lado, e as mulheres que elas já são as provedoras, elas sozinhas e que elas perderam o emprego. E isso talvez tenha sido a parcela que, com maior grau de sofrimento nessa pandemia, que são e que hoje a maior parcela dos lares já são mantidos por mulheres, porque normalmente quando o casamento acaba, o homem deixa de ser pai dos filhos. Ele só é pai enquanto ele está com aquela mulher. Não, dá pensão. Principalmente nas classes mais baixas, porque se o cara ainda tem uma carteira assinada, ainda tem um emprego, a mulher coloca ele na justiça e ele paga. Pode ser só um salário mínimo, meio salário, mas ele ainda paga. E aqueles que estão na meu salário mínimo, salário. e aqueles que estão na informalidade. Então, a mulher fica sozinha, porque ele vai ser pai dos filhos da próxima mulher que ele arrumar. Então, e aí você para e pensa, a gente ainda tem nessa camada o medo de adoecer, o medo dos nossos entes queridos morrerem. Imagina a mulher que é sozinha, responsável, que tem lá 2 ou 3 filhos, além do medo do filho dela ficar doente, você já pensou a cabeça dessa mulher pensando que o que vai ser dos filhos dela se ela morrer? Então, assim, ninguém para pensar isso, né? Muitas vezes, não sei se vocês já conviveram com mães de crianças ou de adultos especiais, que você vê as mulheres dizendo que o maior medo dela é ela morrer e não tem quem cuida do filho. Então, isso também acaba sendo uma carga extra para a mulher. Agora, se me perguntar o que vai ser, olha, no começo da pandemia eu ainda pensei que de alguma maneira isso serviria para melhorar as pessoas. Hoje a minha conclusão é muito clara. A pandemia serviu para melhorar aqueles que já eram bons e para aqueles seres humanos que não tinham a bondade, a solidariedade na essência, só escancarou. Então, na verdade, eu digo, serviu para revelar quem são as pessoas de verdade. Então, independente da gente estar em qualquer nicho, quer seja de profissão, de tudo, o que você viu é isso. As pessoas que eram boas, que já se doavam, passaram a se preocupar com quem está à volta, e aqueles que não tinham essa preocupação estão aí na rua pedindo, né, para que nada feche, que não tem problema nenhum, vamos continuar trabalhando, e o que interessa é a economia e a vida não interessa. E uma coisa que eu gostaria que todos vocês refletissem, que tem muito a ver com a buiatria. A economia do mundo despencou. A economia brasileira foi para baixo. O que segurou a economia brasileira, gente? O agronegócio, foi o campo. Fomos nós que estamos produzindo leite, que estamos produzindo carne, que estamos produzindo ovos. E que dia que nós, veterinários, buiatras, paramos? Nós não paramos hora nenhuma, o produtor está demandando a nossa presença lá. Então, a gente tem agora, e eu acho que a gente deveria usar isso muito para valorizar a nossa profissão, principalmente aqui no Brasil. Olha a importância que a medicina veterinária tem, que a agronomia tem, que a zootecnia tem. Nós estamos sustentando, esse país só não afundou porque nós continuamos produzindo alimento. Não faltou comida, pode faltar dinheiro para comprar comida, mas nunca faltou comida na mesa do brasileiro, porque quem está no campo, quem está orientando tecnicamente se reinventou, e nós estamos mantendo esse país em pé. Somos nós que fazemos o campo funcionar, é que estamos mantendo esse país em pé. Sim, e por último, né, mas não menos, deixa eu ver aí a pergunta do YouTube. Da Karine. Karine, Isso. o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: primeiro, a gente só faz bem
o que a gente gosta. Então, a primeira pergunta que vocês têm que ter, é esse o caminho que eu quero trilhar? Eu tenho certeza. Eu quero trabalhar com ruminantes, né? A buiatria está aqui dentro de mim, em qualquer aspecto da buiatria. É isso que eu quero. Então, o que eu posso dizer é, se você tiver resiliência, se você tiver persistência, se você entender que o fracasso é o que te forja, e que muitas vezes é importante, de alguma maneira, você fracassar para você aprender, e às vezes, se você fracassa mais cedo você aprende, mais cedo você se reinventa, né? Você vai ter sucesso. Agora, essa decisão, ela tem que ser sua, né? É você olhar para dentro de você e dizer, o que eu quero? E o sucesso, ele vem não da sua vontade de ter sucesso, mas da consequência do amor que você tem naquilo que você faz. Não vai ser fácil, o mundo não é bom, as pessoas adoram te criticar. Entenda sempre que cada crítica tem que ser um incentivo para da próxima vez você fazer melhor. Eu tenho uma pessoa que trabalhava comigo, que ela brincava, né? Ela falava assim, eu já vi gente de casca grossa, mas você tem uma carapaça. Eu falei, olha, cada um desenvolve, né, o mecanismo de defesa que lhe Um cabe, jeito, né? né? Algumas espécies têm chifre, outras espécies têm garras. Eu preferi engrossar meu couro e aprender, né, que não vai ser fácil, né, que você vai ter dificuldade sim, mas se você gostar, se você continuar sempre aprendendo, se o seu olho brilhar para você fazer aquilo, as pessoas vão perceber. E uma outra coisa, gente, quando a gente faz com seriedade, com responsabilidade, eu sempre digo, você não precisa ser o melhor do mundo, mas a pessoa tem que sentir que você está fazendo o melhor que você é capaz. Então, se você como buiatra, chega para resolver um problema, mesmo que você não resolva aquele problema, o grupo que está ali, quer seja um proprietário, quer seja um peão, quer seja um outro técnico, ele perceba que você deu o seu melhor, você vai ser respeitado. É isso que a gente precisa aprender, que a gente tem que fazer o melhor que a gente dá conta, mas respeitando os nossos limites. E aí eu queria contar uma última história buiátrica para vocês, muito Pode contar. engraçada, que a Kalina conhece ela bem. Quando foi ter o congresso do Paraná, que ia ser lá em Curitiba, que eu já não lembro mais que ano direitinho, que eu peguei a programação, eu fiquei possessa. Não tinha nenhuma mulher palestrante no congresso, gente. Isso, eu estava fazendo meu doutorado, deve ter sido 90, e se alguém puder olhar aí no Google e ajudar a gente aí a falar que ano que foi o Congresso de Buiatria de Curitiba, coloque isso numa perspectiva de ano. Eu fiquei muito brava. E aí comecei a agitar as meninas da buiatria. E falei o seguinte, nós vamos levar nossos pôsteres todos cor-de-rosa choque. Era até aquela época da música da Rita Lee. E eu fiz os pôsteres, todo mundo fez os pôsteres, nós colocamos uns 50 pôsteres cor-de-rosa choque. E até hoje eles me aguentam. Cada vez que eu pego um congresso, que eu vou olhar a programação, a primeira coisa que eu cobro, cadê as mulheres? Porque dá uma ideia, se você só chama homem, que só tem homem competente para falar, que não tem mulher competente para falar. Agora, se não gritar, não vai ter mulher lá não. Esse é o outro conselho que eu dou para vocês, meninas. A cada evento vamos olhar. Veja bem, eu não quero um mundo que só tenha mulher. Eu quero um mundo que tenha mulheres e homens e que todo mundo trabalhe junto, porque as habilidades, as competências são diferentes e o mundo precisa de habilidades e competências masculinas e femininas, certo? Então vamos buscar, não vai cair no colo de vocês. Esse espaço é conquistado na base do levanta a mão, do fala alto e do trabalho. São essas as receitas para que a gente possa conseguir esse espaço e para que a gente possa ter sucesso. E aqui eu estou hoje vivendo uma outra realidade. Eu sou a primeira mulher
a ser diretora de uma unidade de agrárias na UFG. A UFG já teve 2 reitoras e nunca tinha tido uma diretora na veterinária e nunca teve uma diretora na agronomia. Então, como a gente é abusada, agora nós temos uma mulher diretora e uma mulher vice-diretora. Nós temos uma dupla de mulheres fazendo a gestão aqui na escola de veterinária. E nós somos um dos poucos hospitais veterinários que na pandemia não fechou. Não fechou por quê? Porque quem está por trás disso, mantendo no pulso firme, somos nós, mulheres. Então, é esse o caminho que a gente tem que fazer. Agora, não adianta só berrar e falar, ó, eu sou mulher, eu quero meu espaço. Não. A gente precisa conquistar o espaço também pela competência, mas se não berrar... É gritar e correr atrás. Se não berrar, ninguém vai dar espaço para a gente, não. Para nenhuma minoria. Nem para mulher, nem para negro, nem para qualquer outro tipo de minoria. Mais alguma pergunta? Por coincidência, essa era a última pergunta mesmo. E assim, foi ótimo, o papo foi maravilhoso. Eu não sei se eu contei no início, mas eu tenho 18 anos e estou no primeiro ciclo, que é equivalente ao ainda no primeiro período. E, nossa, as palavras da senhora me inspirou demais para continuar. Muito obrigada. Que bom, que bom. Eu queria chamar a professora Kalina para ela se despedir da senhora. Ela está com muita saudade. Eu estou amando, porque ao longo, eu ficava aqui, acho que o Júlio, que está comandando aqui o nosso backstage, eu ficava aqui fazendo caras e bocas, me identificando com uma série de passagens, né? É tão verdadeiro, eu também tenho muito isso. Eu não me sinto exposta quando eu sento para conversar e dividir com as pessoas, eu gosto. Eu adoro ouvir, adoro dividir. Né? A gente muitas vezes fica se cobrando ou se achando isso, aquilo, outro, e a maioria das pessoas passa pela mesma coisa e a gente nem sabe, né? Então, quando a coisa é conversada, compartilhada, ela vai sendo normalizada e, às vezes, até a carga, né, diminui um pouco. Mas muito gostosa, um bate-papo, assim, fluiu, 1 horinha de bate-papo e ninguém nem notou, a gente ficou, na verdade, com gostinho de quero mais. Mas a gente também não tinha dúvida de que ia ser assim, né? Essa coisa gostosa, leve, bem-humorada, aberta, e não é à toa que a senhora professora Clorinda é quem é, está onde está, e representa o que representa. Não é à toa que quando a gente pensa em boiatria, mulher na boiatria, a senhora é uma das primeiras pessoas que vem à mente, sim. Então, isso é mérito próprio. Foi, assim, um prazer imenso tê-la aqui hoje e espero que tenha gostado também desse bate-papo. Aqui no chat só elogios, todo mundo gostando muito e, com certeza, a entrevista fica gravadinha lá no YouTube do GERSE, né, que é o nosso grupo de estudos em Ruminantes do Sertão, é o grupo de estudos da UFES Campos do Sertão, fica aqui em Nossa Senhora da Glória, e foi um prazer inenarrável. Eu também fiquei muito feliz. E aí, mais para frente, Kalina, se vocês quiserem, a gente pode fazer um bate-papo também. Eu tenho uma coisa bem bacaninha, uma apresentação que eu fiz aqui para os meninos da UEG, sobre a história da boiatria na América do Sul, um pouquinho no Brasil, um pouquinho da nossa história. Então, a hora que vocês quiserem, tá prontinho, tá? Não vai ser um prazer para mim. Já queremos, já vou cuidar disso agora, já vou agendar aqui com os meninos na hora, com certeza. Porque esse resgate é tão importante, é muito... quando a gente entende como a coisa aconteceu e o que levou, né, o que foi preciso para que ela acontecesse, ela ganha importância e ela ganha força. Então, eu sempre gosto muito dessas conversas, dessas aulas, dessas palestras, mostrando como é que a coisa chegou onde está. Isso é muito importante. E eu vendo a senhora falando aí do curraleiro, das raças, né? A gente tem muito isso aqui. Eu ainda fico chocada quando a gente chega aqui, em pleno sertão, em plena caatinga, e que você chega ali... um animal puro e o produtor batendo no peito com orgulho porque está com um holandês puro ali
um pasto que não tem nada, animal sem adaptação zero e a gente com raças nativas boas, responsivas, adaptadas, né? Exatamente. Precisa realmente se resgatar e se fortalecer, porque quando você resgata, você fortalece, né? Então, por isso legal. Que eu venho pedindo muito que essa seja uma bandeira da buiatria no mundo, né? Se vocês entrarem na página da Buiatria Mundial, lá tem raças autóctones de vários países, inclusive as nossas estão lá, tá? O curraleiro lá, o pantaneiro, o crioulo lajeano. Então, isso é uma bandeira que tem que ser nossa, de todos nós buiatras. E olha, gente, bovinos tem poucos, mas caprinos e ovinos são muito mais numerosos do que os bovinos, muito mais. Muito. E são maravilhosas as nossas raças, em todos os sentidos. É verdade. Ai, super quero, então, essa aulinha. A gente vai agendar assim. E vamos muito marcar. Obrigada, professora. Uma delícia. Fechou com chave de ouro a nossa quarta. Abriu com chave de ouro os eventos da Semana da Mulher, Jesse, e fechou com chave de ouro a nossa quarta. Ai, obrigada, gente. Fiquei muito orgulhosa, muito obrigada, muito honrada. Prazer foi todo nosso. Verdade, Danilo, inspiração para quem está dando os primeiros passos, para quem já está aí, porque realmente, bem dinâmica, proveitosa, a entrevista foi incrível, foi mesmo. Muito obrigada, então, professora Clorinda, mais uma vez, a todos que estiveram presentes, que participaram. Foi um prazer. Qualquer coisa, o vídeo está lá no nosso canal do YouTube. Tá bom? Tá joia. Um beijo, até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite para todos. Obrigada. Tchau. Tchau.